Passamos a apresentar o Luís Antunes, professor catedrático do Departamento de Ciências de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e diretor do Centro de Competências e Cibersegurança e Privacidade da mesma universidade. É membro do Conselho Científico da FCUP, membro do Conselho Geral da Universidade do Porto e membro do Conselho para a Administração Eletrónica na Universidade do Porto. Convida-se, pois, o professor Dr. Luís Antunes a tomar a palavra. Bom dia a todos. Eu tinha uma apresentação. Isso. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui e a falar sobre cibersegurança. Espero que vocês estejam acordados. Se não estiverem, espero que eu vos consiga acordar durante esta apresentação. O tema é interessante. Eu estive cá na Madeira há alguns meses atrás, a convite de um evento do SeguraNet, e foi nessa altura que conheci o projeto das tecnologias educativas e confesso que fiquei mesmo muito satisfeito por em Portugal já termos atingido este nível de maturidade do ponto de vista de cibersegurança num projeto educativo. O projeto educativo são os projetos que tratam de dados de crianças, portanto, na minha opinião, os dados mais sensíveis que podemos tratar do ponto de vista da sociedade, e ter um projeto em que tenha havido no desenho uma preocupação de manter os dados das crianças seguros, de manter todo o ecossistema seguro, eu não podia deixar de dar os parabéns. Se calhar vou ser injusto, vou falhar aqui muita gente. Peço desculpa, estas são as pessoas que na altura eu mais contacto tive e que conheci um bocado melhor e que me apresentaram o projeto. O Luís Gaspar, que está aqui, eu não sabia se eles iam estar ou não, e a Mónica. Pessoas dinâmicas, e eu acho que os projetos precisam de pessoas dinâmicas para que eles aconteçam. De certeza que há mais uma vez eu peço desculpa os nomes que não estão aqui, estes foi os que conheci na altura. E queria começar por aqui, isto firewall. E dizer-vos porque é que fiquei realmente surpreendido pela positiva e satisfeito. Do ponto de vista de cibersegurança, quando eu tento proteger, por exemplo, uma empresa, o que eu tenho o perímetro, vamos esquecer o digital, eu quero proteger a minha casa. Okay? A minha casa, eu tenho portas, janelas, portanto, eu tento proteger tudo aquilo que é o interface posterior. Nas tecnologias educativas, quando o exterior tem um elemento em cada criança vai para a sua casa e leva o tablet, aquilo que eu tenho que proteger já não é só a escola, é a escola e as casas de todas as crianças onde elas moram. É muito mais complicado. Okay? Portanto, o perímetro, nós chamamos disto, o perímetro de proteção deixa de ser só a escola. Se os tablets ficassem na escola, os computadores estivessem na escola, a preocupação de segurança era aquele perímetro. Não estando na escola, eu tenho que me preocupar com todas as casas. Durante a pandemia foi o que se passou. Quando todos fomos para remoto, aumentou o nível de ataques. Porquê? Porque as organizações não estavam preparadas para proteger a minha casa. A Universidade do Porto não estava preparada para, no perímetro de segurança, considerar a minha casa e a casa de todos os docentes e todos os estudantes. Aqui, no desenho da solução, essa preocupação existiu e eu não podia deixar de dar os parabéns ao Governo Regional e a todos os intervenientes, porque realmente fiquei surpreendido. Ora bem, eu vou dividir esta apresentação em 3 momentos. Um momento, o porquê que a cibersegurança à data 2 é um tema, o que é que estamos a fazer e que, dentro do ecossistema que existe na Madeira, o que é que já foi feito. Se no mundo real, no mundo físico, nós temos fronteiras, e é fácil definir fronteiras, na internet do mundo digital não há fronteiras. Portanto, isto que se tenta fazer de construir um muro entre o México e os Estados Unidos para impedir que os mexicanos entrem no digital, esqueçam, não existe. Portanto, o ecossistema é global e o espaço de ação é global. Isto foi em 1964, a internet começou assim. E reparem, em 64 nós estamos em 2022, também não foi assim tanto tempo. 64 ainda não era vivo, mas quase. 4 computadores. Começamos com 4 computadores. E à data 2, eu há uns anos atrás, contei os objetos que tinha ligados em minha casa. Quando cheguei aos 12, ligados à internet, quando cheguei aos 12 parei e fiquei preocupado. Portanto, nós começamos 4 computadores. Então, quando a internet foi desenhada, vou voltar aqui um bocadinho atrás, foi desenhada por militares. Foram os militares nos Estados Unidos que desenharam esta tecnologia. O aspecto fundamental para eles era que fosse resiliente. O que é que isso significa? Significa que se eu cortasse uma ligação, por exemplo, entre USB e UCLA, se cortasse aquela ligação, a informação conseguisse chegar na mesma de um lado ao outro. A resiliência é esta a preocupação.
A internet nunca foi desenhada para ser segura. A segurança não foi um fator. E por isso é que à data de hoje estamos a falar de cibersegurança e temos montes de ataques a acontecerem, porque no desenho a segurança não foi um fator. O fator era resiliência, redundância. A dado momento começamos a ter wireless, ou seja, mandar informação pelo ar, sem necessidade de cabos. E como não foi desenhada para ser segura, tem ali aqueles problemas, vulnerabilidades e falhas. Está do lado positivo, porquê? Porque podem ser corrigidas. O lado negativo, as vulnerabilidades e falhas, que todos nós sabemos existirem. E depois as várias finalidades que a sociedade está a dar a esta nova tecnologia, de espionagem, uma forte dependência do setor privado. Vocês, se virem, os operadores de telecomunicações são essencialmente privados. E, portanto, temos este ecossistema. À data de hoje, é isto que nós temos. Temos cabos submarinos. Se em 64 tínhamos 4 computadores, hoje temos cabos submarinos. A informação flui de uma forma como nunca vista antes. A dado momento sentiram necessidade no Brasil de construir um cabo direto para a Europa. Porquê? Porque os Estados Unidos, através do Snowden, soubemos que montavam escutas no tráfico de informação e, portanto, nós temos aqui uma nova geopolítica baseada no digital e é toda esta realidade. Eu parava aqui só um bocadinho para vos dizer, então, o que é que se passa do ponto de vista de cibersegurança. Eu acho que vocês devem ser mais ou menos da minha geração, alguns, outros mais novos, mas a minha geração, entre os 40 e os 60 anos, nasceu no analógico, ou seja, eu quando nasci não havia esta parte do digital e cresceu no digital. E se no mundo físico os meus pais me ensinaram a andar de bicicleta, ensinaram-me a não abrir a porta a estranhos, ensinaram-me um conjunto de coisas que eles próprios aprenderam, no digital a minha geração não aprendeu isto. E nós não ensinamos isto aos nossos filhos. Nós nascemos no analógico, crescemos no digital, fomos aprendendo esta parte digital. Então, deixem-me dizer-vos o que é que eu não ensinei aos meus filhos e, a dado momento, fiz esta própria avaliação que eu próprio falhei. Ensinei-os a não abrir a porta a estranhos, não os ensinei a não aceitar amizade nas redes sociais de pessoas que não conheçam, não abrir correios eletrónicos de pessoas que não conheçam. Okay? Outras, que tipo de passwords é que usam? Não é? As passwords ser o nome da namorada ou o nome da amiga é uma má ideia. Não os ensinei isso. Não é? Não os ensinei que não deviam partilhar as passwords, por muito que namorem com alguém, ou por muito que seja o melhor amigo, ou partilhar as passwords dá sempre mau resultado. E reparem, isto foi algo que os meus pais não me ensinaram. Há aqui um gap geracional que nós estamos a falhar nos nossos filhos e é muito importante corrermos atrás do prejuízo. Portanto, eu acho que nós chegamos à data de hoje exatamente por causa disto. Acho que as crianças começam a ter alguma desta cultura, mas nós temos que lhes dar este apoio extra e eu tenho feito um esforço muito maior. Eu faço muitas destas palestras nas escolas primárias e nas escolas secundárias e, a dado momento, percebi que era preferível fazer estas palestras nas associações de pais. Porquê? Porque tinha muitos pais a perguntarem-me, por exemplo, vou-vos dizer a pergunta que mais me incomoda, se calhar a vocês não, mas a mim incomoda-me, tenho muitos pais a perguntarem-me, eu peço a password das redes sociais aos meus filhos. Eu digo-lhes que eu não concordo com isso. Eu tenho uma filha com 19 anos, um filho com 15 e não acho boa ideia. Eu vou-vos dizer porquê, não tem a ver com a tecnologia, antes também tem. Mas se nós criarmos uma geração em que habituemos que esta hipervigilância eletrónica é normal, a dado momento não podemos estranhar termos um sistema como a China em que temos um sistema de créditos sociais e uma sociedade hipervigiada. Não é? Se nós transmitirmos que é normal os pais pedirem e hipervigiar, quando o Estado o quiser fazer, para eles vai ser normal. E não é normal. Não é? Um outro exemplo, a minha filha, quando decidiu ter uma conta, acho que era Instagram, a minha mulher, a dado momento, descobriu que ela tinha duas. Uma com a família e outra com os amigos. A minha mulher ficou furiosa e eu fiquei orgulhoso. Porquê é que eu fiquei orgulhoso? Eu, quando estava na escola, quando os meus professores tinham um ralhete, o que eu esperava é que os meus pais não soubessem. Não é? Quando eu tinha novas namoradas, não sei o quê, a última coisa é que eu queria que a minha mãe soubesse. E isso, eu cresci com isso e achei positivo. Agora, no digital, só porque estamos no digital, os miúdos não podem ter estes mesmos ambientes. Vocês desculpem, mas a minha mulher depois ainda ficou mais furiosa comigo quando eu fiquei orgulhoso. Mas isso é outro tema. Ok, continuemos. Então, bem-vindos, não é? Bem-vindos. Tudo isto se passou. Vodafone recentemente, a empresa, SIC Expresso,
o Brexit, o Cambridge Analytica com as eleições nos Estados Unidos, Rússia, os benfiquistas correu um bocadinho mal. Já perceberam que eu não sou benfiquista, não é? Então, Cambridge Analytica, deixem-me só, eu gostava de centrar agora este slide no Cambridge Analytica. O porquê do Cambridge Analytica? O problema não está na tecnologia. O problema está quando as ciências, eu gosto de dizer isto porque eu sou tecnológico, está quando as ciências sociais descobriram o que é que podem fazer com a tecnologia. O Cambridge Analytica foram uns psicólogos da Universidade de Cambridge que perceberam que através das redes sociais conseguiam fazer um inquérito, tipicamente aqueles inquéritos que se nós preenchermos no fim diz-nos se nós na vida anterior fomos um cão, um gato ou um rato. Gostamos muito de fazer isso mesmo, mas é literal. Mas o que estavam a fazer é traçar o nosso perfil psicológico e a tentar ver as tendências, quer partidárias, isso tudo, para depois, através das redes sociais e notícias falsas, nos manipularem. Literalmente. E acontece. Isto está a acontecer e vai acontecer. Temos é que nos proteger disso, não é? Portanto, bem-vindos a este século. Como eu vos disse, a internet não foi desenhada para ser segura. Agora estamos atrás de prejuízo e temos que fazer duas coisas. Aquilo que já existe, temos que corrigir as falhas de segurança. A segunda coisa, o que estamos a construir de novo, temos que construir seguro. E eu volto ao início. Este projeto das tecnologias educativas, por desenho, no desenho da solução, a segurança foi um parâmetro. Portanto, muito bem para este ecossistema. Só porque estamos agora com a guerra na Ucrânia, e eu acho que é importante também termos aqui o contexto do digital e das ciberguerras, e estamos a falar muito sobre isso, esta componente da ciberguerra não é nada de novo. Eu volto e meia, eu costumo dar uns cursos no Instituto de Defesa Nacional, e não é nada de novo. Todo aquele plano que ali está, que já existia, não é? A arte da guerra já tinha este planeamento, conhecer o nosso inimigo e conhecermos a nós mesmos. Quando fizeram o ataque à Vodafone, tentaram conhecer o ecossistema da Vodafone, quando foi a Sonai, a mesma coisa, não é? Toda a guerra é baseada no conceito do engodo. Os ataques recentes que tivemos, os vetores, para onde eles entraram foi o engodo, não é? Atacaram onde menos espera, e no meio do caos há sempre uma oportunidade. Se isto é válido para os militares no espaço físico, no digital mantém-se igualmente válido. Eu vou só brincar um bocadinho. Eu vou-vos pedir, vou ter aqui um programa informático, selecionar uma nação, eu vou selecionar a Ucrânia, identificar os objetivos que eu quero atacar, eu vou-vos dizer, as telecomunicações e a energia, okay? Identificar os alvos tecnológicos, os sistemas que operam as telecomunicações e a energia, identificar os sistemas de comunicação, as armas, atacar, e, portanto, vamos por aqui fora. Aconteceu. O que eu vou dizer aconteceu, vou passar estes à frente. Aconteceu na Estónia em 2007, aconteceu na Geórgia em 2008 e aconteceu na Ucrânia em 2013, quando foi da Crimeia. Portanto, eu tenho a história da Ucrânia, da Crimeia, o que é que se passou, início em 2013, no conflito da Rússia com a Ucrânia, para a tomada da Crimeia, o que é que os russos fizeram e o que é que os ucranianos aprenderam, os americanos também, e porque é que não se passou a mesma coisa à data 2. A primeira coisa foi manipular as massas. O fator humano é sempre muito importante. Portanto, através das redes de telecomunicações, as pessoas iam recebendo, quando estavam em manifestações, recebiam uma SMS, quer estivessem, quer não estivessem, recebiam uma SMS a dizer que sabiam que estiveram lá e, portanto, que iam ter represálias. O fator humano na cibersegurança é o mais importante. E eu aqui vou só parar este ciberataque para não me esquecer do fator humano. Quantos de vocês, durante a pandemia, é que iam ao restaurante, tinham aquele QR Code com a ementa para não tocarmos no papel, pegavam no telemóvel, apontavam para lá e viam a ementa? Quantos? Se eu vos dissesse, vocês tinham a certeza o que é que estava naquele QR Code? Se tivesse lá um link para um programa que infectasse o vosso telemóvel, o que é que acontecia? Isso. Já fomos. É literalmente isso. Já fomos. O fator humano é sempre por aí que os atacantes pegam. Eu posso-vos dizer que o ataque da Vodafone foi o fator humano. É o fator humano. Mesmo. E é giro. Porque nós confiamos, não é? Quando eu vou ao restaurante, eu confio que aquilo que ali está não me vai atacar o telemóvel. Mas eu, se souber que o secretário de Estado vai a um determinado restaurante, o que eu faço é naquelas QR Codes daquele restaurante, eu ponho lá código malicioso porque ele sei que ele vai lá e a dado momento fica em posse do telemóvel. Posso, não é literal fisicamente, mas no digital, e eu consigo montar escutas. Vamos já falar sobre isso. Portanto, o que é que os russos fizeram? Final de fevereiro, após Yanukovych abandonar o país, as tropas russas adulteraram os cabos de fibra,
Reparem, quando eu vos disse para selecionarem quais são os ativos, a fibra nas comunicações é um ativo muito importante e eles adulteraram aquilo. Os telemóveis de parlamentares também foram cortados, portanto, desligaram as comunicações. Depois, os computadores do gabinete do primeiro-ministro também, portanto, tentaram cortar ali a cabeça dos decisores e a cadeia de comando. Um dia antes das eleições presidenciais, os serviços de segurança da Ucrânia descobriram vírus nos próprios sistemas eleitorais. Isto está tudo documentado e é real. E falta-me aqui a parte da energia elétrica. Eu peço desculpa, pensei que tinha a criar. Está ali. Descobriram vírus nos sistemas da Comissão. Não tem. Na prática, o que eles fizeram também é atacaram a central elétrica na Crimeia e desligaram a eletricidade. Reparem, o que é que os russos fizeram antes de invadir a Crimeia? Cortaram as telecomunicações, a cadeia de comando acabou, cortaram a energia, desligaram tudo e, portanto, entraram calmamente na Crimeia. Porquê é que isso não aconteceu agora? Porque os ucranianos e os americanos perceberam que tinham aqui uma vulnerabilidade, não é? Os russos, nesta nova invasão, mais recente, eles desligaram as telecomunicações, mesmo. As telecomunicações caíram. A vantagem foi que o Elon Musk, muito financiado pelo Departamento de Defesa americano, muito financiado, tinha o Starlink, uma rede de satélites, e pôs lá várias base stations e restabeleceu as comunicações. Okay? Muito rapidamente. Agora imaginem o que era esta guerra e a cadeia de comando e controle na Ucrânia se não houvesse as comunicações entre as várias regiões da Ucrânia. Não é? Era manteiga os russos entrarem lá. Portanto, a questão é que os aliados aprenderam com a invasão da Crimeia e agora melhoraram. A notícia de ontem é que os chineses já estão a desenvolver novas armas para fazerem target, ou seja, destruírem os satélites do Elon Musk. Ou seja, o Starlink, neste momento, já é um objetivo militar. Porquê? Porque deu uma capacidade aos aliados e, portanto, é preciso neutralizar essa capacidade. Estamos neste mundo. Ok. Para não vos mostrar que é só ficção científica do outro lado e noutras geografias, vamos ver. Eu, há uns anos atrás, a Polícia Judiciária convidou-me para ir ver o novo edifício e ir ao topo do edifício da Judiciária em Lisboa. É espetacular. Tem um heliporto, mas tem uma vista sobre Lisboa que, com umas cervejas ao fim do dia, aquilo dava um sítio para festas muito simpático. E, portanto, o que eu disse foi ao diretor da Polícia Judiciária que gostava de clonar o cartão dele para poder ir lá acima sem ter que lhe pedir autorização. E, portanto, achei piada a ideia de clonar cartões e na Universidade de Porto pusemos isso como uma tese de mestrado e vivimos o que é que um aluno madeirense, era da Madeira, se calhar deve ter aqui um padrão, não, mas não, era mesmo de cá. E, portanto, fizemos a proposta de ele tentar ver o que é que conseguia fazer com cartões, clonar cartões. A primeira coisa que ele fez foi clonar o meu cartão da universidade e, portanto, podia estacionar no meu lugar de estacionamento da universidade, com o telemóvel. O que ele fazia era aproximava o telemóvel do meu cartão e depois o telemóvel dele abria a porta. É óbvio que eu depois quis esta tecnologia para deitar o meu cartão fora e abrir a porta com o telemóvel, que é mais fácil. O que é que ele conseguiu também mais? Ele conseguiu aceder aos dados públicos do cartão de cidadão, que é uma coisa que não é rocket science. A segunda parte que ele conseguiu é interessante. Ele conseguiu extrair a biometria que nós tínhamos dentro do cartão de cidadão. Usou uns esquemas que foi comparar com uma base de dados chineses, de biometria de chineses, e a dado momento faziam match e, portanto, era aquela a minúcia da impressão digital. Isto era grave, depois uma questão dos pinos que foi ultrapassada. Conseguiu, com o telemóvel, carregar o andante do metro do Porto, portanto, deixou de pagar metro. Eu não tenho aqui mesmo, não tenho outros exemplos, mas ele tinha outros exemplos. O cartão de ginásio, ele carregava o cartão de ginásio com o telemóvel. Portanto, ele viveu durante uns meses no Porto de uma forma muito simpática e sem despesas. O cartão do andante tem uma história gira, que quando fomos ao Conselho de Administração da Metro do Porto dizer que tínhamos feito isto, quase que nos queriam processar. Tivemos que dizer que éramos a Universidade do Porto, que não tínhamos dito isto a ninguém, que só estávamos a dizer a eles para eles corrigirem, era uma vulnerabilidade. Prontos, lá encaixaram um bocado, corrigiram, lançaram um novo cartão, um deploy que é este novo cartão. Não precisavam ser nós, mas não pediram ajuda dos especialistas e no novo cartão o aluno continuava a conseguir carregar aquilo de uma forma diferente. Mas pronto, é por aí. Este é muito giro. Este foi com o Daniel Catalão,
com o Daniel Catalã mostramos que conseguíamos reproduzir a minúcia da impressão digital das pessoas com uma fotografia. O que é que fizemos aqui? Com uma fotografia do dedo, o que nós fazíamos era imprimíamos a minúcia com uma fresa literalmente numa placa, derretíamos um supositório de glicerina em cima daquela placa e ficávamos com uma película que conseguíamos pôr nos sensores e entrar como se fosse o Daniel Catalã. Por isso é que a minúcia da impressão digital é muito importante. Eu, com esta película, conseguia ir a um local de crime e pôr esta impressão digital no local de crime, embora não fosse eu, não é? Portanto, a vossa, seja de quem for. Este é giro, e por isso é que eu vos disse que dos telemóveis aquela questão dos QR Codes nas emendas permitia fazer isto. A dado momento também estávamos a trabalhar, e foi quando conhecemos também um bocado a Samsung, e temos colaborado muito com isto, na componente de comunicações seguras. Estamos a trabalhar e havia já muita tecnologia israelita de qual é a ideia? A ideia é que os telemóveis que estão aqui nesta sala estão ligados a base stations, ou seja, as estações dos vários operadores, e estão ligados àquela estação que tiver o sinal mais forte. Okay? E já havia muita tecnologia no sentido, no sentido de eu pôr aqui uma base station minha, e os vossos telemóveis ligarem à minha e eu depois fazer a ponte para os operadores e interceptar o que vocês estavam a dizer. O que nós tentamos fazer é, ok, vamos ver qual é o budget mínimo necessário para montar este setup. E por menos de 1000 euros nós conseguimos comprar um conjunto de material na internet. É óbvio que o alcance não era muito grande, mas conseguimos mostrar que conseguimos com menos de 1000 euros fazer isto. Ou seja, com menos de 1000 euros, nós punhamos aqui uma base station, os vossos telemóveis ligavam-se à nossa base station e qualquer chamada que vocês recebessem ou fizessem, nós escutávamos o que vocês estavam a dizer. Há um outro cenário que fizemos na Assembleia da República, não pus aqui porque me esqueci, e esse foi ainda mais giro, que foi a convite da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E a CNPD queria mostrar o quão vulnerável nós estávamos no digital aos senhores deputados, e avisou-os que a Universidade do Porto ia fazer ali um pequeno cenário de demonstração. E o que é que fizemos? Montamos uma rede Wi-Fi, em que, quando o vosso telemóvel, na altura isto ainda estava mal configurado, a nível global, quando o vosso telemóvel estava preparado para se ligar à vossa rede de casa, para vocês não terem que fazer nada, eu tenho o meu assim hoje, quando chego a casa ele liga-se automaticamente, não é? Nós montamos uma rede Wi-Fi na Assembleia da República que a qualquer pedido de a rede LFA está disponível, ele dizia sim. Ou a rede de vossa casa está disponível, ele dizia sim e dava-vos rede. Okay? A questão é que depois, ao dar-vos rede, nós conseguimos injetar coisas através de pedidos HTTP no vosso telemóvel. Mas quando avisamos, a parte gira é quando avisamos na Assembleia da República que íamos fazer isto, ninguém fez nada. Quando nós começamos a projetar os telemóveis que já tínhamos, os senhores deputados foram desligar os telemóveis todos, que é uma coisa com muito mais piada. Agora, soluções, que é para não vos deixar alarmados. Normalmente, no fim das minhas palestras, as pessoas sentem-se um bocado alarmadas. Nós temos soluções, nós temos gente muito boa. Nós, do ponto de vista de cibersegurança, deixem-me dizer-vos, o Desenrasca é o melhor mindset. O mindset é mesmo muito bom. Este foi um ex-aluno nosso, que era de Coimbra, não tinha a ver com o Porto, mas fez lá a parte de mestrado e ganhou este prémio do melhor hacker do momento à escala global. Há concursos globais e conseguiu fazer exatamente isto, ganhar este concurso. Reparem qual é a assimetria entre defender e atacar. Eu, se tiver que, o Luís tem essa missão aqui na Madeira, tem que defender tudo. Ou seja, se houver uma janela que está entreaberta, ele tem que a ter fechada. Se houver uma porta, se houver uma telha, ele tem que defender tudo. Quem está a atacar é muito mais fácil. Quem está a atacar só tem que descobrir qual é a janela que está entreaberta. É muito mais fácil atacar do que defender, porque defender tem que cobrir tudo o que lá está. Portanto, mas nós temos, e por isso é que eu estava a dizer que o mindset do Desenrasca no ataque é muito mais interessante. Porque quando nós fazemos as credenciações, e a Samsung passou essa credenciação no Gabinete Nacional de Segurança, vou falar sobre isso muito rapidamente, tipicamente onde nós temos sucesso, existem um conjunto de requisitos internacionais para esses processos de certificação que nós temos que validar um a um, quando estão todos validados, pomos o pisco e está credenciado. Com o Gabinete Nacional de Segurança, nós fazemos um passo extra, que é pedir a um conjunto de hackers, estudantes, ok, esqueçam os critérios de certificação e tentem atacar. Saiam da caixa.
E já houve soluções, não da Samsung, mas de comunicação segura, que tinham sido credenciados em 2 países da NATO e que nós conseguimos quebrar aquilo. O problema foi que o miúdo conseguiu quebrar isso, teve que ir ao país onde a empresa residia, era um país europeu, mostrar o que é que tínhamos feito e teve uma proposta de 10 mil euros para ir trabalhar para lá. Nunca mais levei aluno nenhum a estas coisas. O que é que estamos a fazer do ponto de vista de soluções? Do ponto de vista de soluções, estamos a usar a inteligência artificial para tentar melhorar isto. Aquilo que nós achamos que é um ponto de vulnerabilidade são as passwords. As passwords, devíamos acabar com as passwords. O que é que estamos a fazer? Estamos a tentar fazer um segundo fator, uma biometria com base, biometria mesmo, comportamental. Ou seja, se eu teclar a minha password e se eu vos disser a vocês a minha password e vocês teclarem, a velocidade com que eu teclo, a pressão que eu faço nas teclas é completamente diferente daquilo que vocês fazem. Portanto, estamos a tentar usar isto para acabar com as partilhas de passwords. Onde é que estamos a bater e que está a correr um bocadinho mal? É que quando eu falho a primeira vez, quando eu, tenho a minha password e falho a primeira vez, eu nunca mais entro. Porque eu começo-me a chatear, começo a fazer, ou começo a fazer muito devagarinho e a coisa não funciona. Portanto, mas estamos a trabalhar nisto. Outra coisa que estamos a fazer com alguma piada também é usar os smartwatches para ter o batimento cardíaco da pessoa e tentar ver se o batimento cardíaco tem características únicas que me permita garantir e não ter que estar sempre a renovar passwords. Okay? O grau de fiabilidade é cerca de 80%, ainda não é muito bom, mas estamos a tentar usar os acelerómetros para obrigar a pessoa a fazer movimentos, que é quase como uma nova password, para, juntamente com o batimento cardíaco, conseguirmos fazer isso. Nesta componente, a inteligência artificial tem-nos ajudado muito. Eu não queria deixar de falar sobre um problema social que nós temos, que é o bias da inteligência artificial. A inteligência artificial, à data de hoje, tem um bias porquê? Não porque os algoritmos estejam enviesados, mas porque o mundo real é enviesado. Um exemplo. Há legislação específica para as cotas das senhoras em determinados cargos. Okay? Se eu treinar um algoritmo de inteligência artificial com os dados do mundo real, como as mulheres nunca tiveram a possibilidade de ir para esses cargos, o algoritmo vai concluir que as mulheres não têm sucesso nestes cargos. E, portanto, vai enviesar ainda mais o mundo. Vou-vos dar um exemplo com alguma piada, de algum enviesamento. Não é que o algoritmo esteja enviesado. Não está. O mundo é que está enviesado. Então, vamos ver. Este exemplo tem alguma piada. O turco é uma linguagem neutra do ponto de vista de género, ou seja, não tem ele e ela, é neutra. E o desafio aqui é ver como é que o Google traduz um conjunto de frases que estão em turco. Okay? E traduz da seguinte forma. Então vamos ver. Ela é uma cozinheira, ele é um engenheiro. Ele é um médico, ela é enfermeira. A tradução do género vai sempre este. Eu gosto particularmente daquele. Ele é feliz, ela é infeliz. O que é que se passou aqui? O que se passou é que o Google o que vai fazer é pegar em milhares e milhares de textos já traduzidos e vai aprender com os textos já traduzidos pelos humanos. Como o mundo está enviesado, o Google vai usar aquela tradução. Okay? Não que a Google tenha um algoritmo que faça este viés explícito para discriminação, mas porque o mundo está enviesado. Portanto, mesmo quando usamos inteligência artificial para cibersegurança, temos que ter este cuidado para não continuar a enviesar o mundo. Tem alguns mesmo muito giros. Isso, he's hardworking, she's lazy. Não sei. Lá em casa tenho a noção que é o contrário, coitada. A minha mulher trabalha imenso com os meus filhos. Só mais um exemplo e depois só tenho a última parte e falta pouco. Este exemplo é muito giro, porque é condução autónoma. Condução autónoma é inteligência artificial também. Nós temos sensores no carro, vários sensores, câmaras, para depois ensinarmos o carro a conduzir e nós não termos que fazer nada. A mente humana, como eu vos disse, consegue ser fora da caixa. O que é que aqui propuseram? Propuseram o seguinte para conseguirmos bloquear a condução autónoma. Ter um risco contínuo no círculo inferior e um risco atracejado do lado exterior. O carro em condução autónoma entra lá. Porquê? Porque o tracejado contínuo ele pode passar, ele nunca mais de lá sai. Porquê? Porque ele está programado para não pisar o risco contínuo. A mente humana é simplesmente brilhante. Ok.
Só mesmo um último ponto, eu queria-vos agora voltar ao tema que me trouxe cá, que são as tecnologias educativas do componente de cibersegurança, e mostrar o estado de maturidade em que já está o projeto. Portanto, eu sou um grande adepto desta frase do Reagan, trust but verify, quando foi aquele problema da Huawei e quando os americanos tentaram condicionar o governo português e vários outros governos a não comprar tecnologia chinesa. Aquilo que eu disse quando me pediram algum conselho do ponto de vista do governo português foi o seguinte, quer dizer, o Snowden mostrou-nos que os aliados da NATO montaram escutas à chanceler alemã, ao primeiro-ministro francês. Portanto, para mim, entre comprar Cisco aos Estados Unidos ou comprar o Huawei à China, os dois vão tentar escutar-nos, certo? É garantido. Portanto, nós só temos que confiar, mas verificar. Confiar porquê? Porque nós não conseguimos produzir aquela tecnologia, senão não tinha que confiar em ninguém. Eu produzia, ponto final. Mas tenho que verificar, tenho que auditar. Antes de usar aquela tecnologia, eu tenho que auditar e ver se aquilo faz o que disse estar a fazer. Portanto, e é isso que nós fazemos muito com o Gabinete Nacional de Segurança. Existe um organismo em Portugal que depende da Presidência do Conselho de Ministros, que é o Gabinete Nacional de Segurança, que é quem tem a responsabilidade de dar estas credenciações para acesso à informação classificada, desde reservado até top secret. Está bem? E, portanto, e tem também o interface com a NATO. O que é que nós fizemos? A Samsung fez um pedido de credenciação do NOx ao Gabinete Nacional de Segurança. O Gabinete Nacional de Segurança, não tendo essa competência técnica de avaliação dos smartphones, o que fez foi este protocolo com a Universidade de Porto e com uma spin-off da Universidade de Porto, exatamente para fazer este processo de avaliação. O NOx foi certificado, foi credenciado pelo Gabinete Nacional de Segurança, portanto, passou os testes de credenciação. Eu tenho aqui um conjunto de exemplos de testes que nós fazemos. Estes são aqueles que estão pré-definidos e que a Samsung conhece e sabe que nós vamos olhar para isto, são vários. Eu depois, se quiserem, posso-vos deixar isto. Isto para vos deixar um bocadinho mais descansados, que todos estes testes foram validados e o NOx foi credenciado. Se foi credenciado significa que passou. Há coisas que eu não posso falar, mas o ponto final, que foi credenciado, mostra que todos estes pontos não eram um problema. Okay? Do ponto de vista do 365, a mesma coisa. Daquilo que eu sei, que o Luís me disse, vocês estão a usar a Microsoft também, Cloud da Microsoft, Correio da Microsoft. O 365 também foi auditado pelo Gabinete Nacional de Segurança, também foi credenciado. Aqui foi diferente. Foi diferente porquê? Porque se para a Samsung já existiam critérios internacionais que os vários países da NATO tinham pré-definido e que aceitavam como critérios para avaliação para estes níveis de maturidade, do ponto de vista de cloud não havia. Portanto, do ponto de vista de cloud, tivemos que fazer este esforço extra de criar um conjunto de pontos que nós íamos avaliar. Esse conjunto de pontos foi validado pelo Gabinete Nacional de Segurança e depois foi transmitido à Microsoft, que era ali que íamos a olhar. De qualquer das formas, fomos ver o que é que havia internacionalmente, ainda havia ali algumas coisas que nós podíamos usar, não vale a pena estar a inventar a roda, e, portanto, do ponto de vista da Microsoft, fomos buscar os standards que já existiam e que nos podiam dar alguma ajuda, mas aquilo que o que nós tivemos a avaliar foram todos estes pontos. Eu aqui trouxe um bocadinho mais de detalhe, porque foi trabalho nosso e, portanto, sinto-me um bocado mais confortável e, mais uma vez, o resultado já é conhecido. Nós avaliamos todos estes domínios, desde segurança de aplicações, criptografia e gestão de chaves de cripto, como é que os dados são armazenados, fluxo, parte da infraestrutura, segurança física. Algum detalhe, por exemplo, no controle de acesso à cloud da Microsoft, estes pontos foram avaliados, os exemplos e como é que nós íamos aplicar. Isto foi tudo passado também para o Gabinete Nacional de Segurança e para a Microsoft saber aquilo que nós íamos fazer, criptografia e gestão de chaves, o que é que foi avaliado, armazenamento de dados e fluxo de dados, o que é que foi avaliado. E, portanto, para vos deixar um bocadinho mais descansados, e acho que é este o meu grande contributo nesta sessão aqui hoje, que, pelo menos do ponto de vista tecnológico, não só tudo está desenhado para ser seguro e para garantir que os dados das crianças permanecem seguros, como também algumas das componentes já foram avaliados independentemente por organismos com essa responsabilidade a nível nacional e passaram essas avaliações. Portanto,
Acho que todo o ecossistema tem um grau de confiança como eu não encontro nenhum outro projeto em Portugal. E reparem, quando eu digo nenhum outro projeto, não é só na área da educação, é nenhum outro projeto. Mesmo em matéria classificada, em Portugal, há muitas autarquias, há muitas comunidades intermunicipais, há muitos organismos que tratam a informação, no mínimo, reservada e que não têm, nem de perto nem de longe, este grau de confiança naquilo que estão a fazer. Portanto, eu acabava aqui, tinha espaço para um conjunto de perguntas, eu tenho sempre perguntas vindas da audiência, se não tiver eu faço-vos eu algumas. Portanto, vamos ver. Agradecemos as palavras do professor Dr. Luís Antunes pelo seu valiosíssimo contributo para a promoção de uma cultura de segurança. Depois desta reflexão, é tempo para quem pretender colocar questões. Força. Tá lá em baixo. Não sei se há microfones ou se tem... Se for professor, consegue projetar a voz. Garantidamente é colega, então. Bom, considerando toda a segurança que aí falou, e entrando no espírito de George Orwell, quem é que nos diz a nós que se a Vodafone foi atacada e outros bancos que têm um sistema de segurança absoluto, não é, à partida, e são atacados e entram lá dentro, como disse, entram pelas portas, quem nos diz a nós que agora os nossos alunos têm no manual em papel, eles não entram dentro do manual deles, mas quem é que diz hoje amanhã, com uma comunidade de utilizadores através do sistema virtual, que os nossos alunos não vão ser clonados com outros tipos de mensagens que não aquelas que nós pretendíamos transmitir? Há uma excelente pergunta e agradeço, porque eu devia ter começado aí. Normalmente começo aí. E, portanto, o não ter feito hoje é mau. Não há nada 100% seguro. Não sou eu que lhe vou dizer que é seguro. Dizer que tem segurança absoluta, se alguém lhe disser isso, está a mentir. Mesmo. E para lhe dar um exemplo ainda mais agressivo, eu estou envolvido num projeto de desenvolver uma app para comunicação segura dos membros dos órgãos de soberania em Portugal. Okay? A única coisa que eu consigo garantir aos membros de governo, ao Tribunal Constitucional, ao Conselho Superior de Magistratura, é, para o melhor do meu conhecimento e de todas as pessoas que trabalham comigo, que normalmente são muito boas e melhores do que eu tento fazer isso, trabalhar com pessoas que são melhores do que é para eu próprio melhorar, não conseguem quebrar. Agora, não estamos livres de, tal como aconteceu, nós termos dado um projeto estrangeiro exatamente igual a um aluno de mestrado e o aluno de mestrado ter quebrado aquilo. Porquê? Porque saiu da caixa, pensou em algo em que nunca ninguém tinha pensado e esse algo era uma porta aberta. Não é? Portanto, é uma excelente pergunta. Se alguém disser que no digital é 100% seguro, está a mentir. Não é. E não estamos livres de amanhã isso nos acontecer. Agora, estes processos de credenciação, já agora, que a Knox faz e que a Microsoft fazem, são cíclicos, têm uma validade e uma validade de 1 ano. Ao fim de 1 ano, perdem o processo de credenciação e têm que voltar a submeter o processo de credenciação. Portanto, não é um valor absoluto para a vida. Porquê? Porque o risco existe e não estamos livres de desenvolver nova tecnologia que me permita tirar partido de uma vulnerabilidade que eu até não tinha conhecido. Estas questões da inteligência artificial, nós estamos a usá-las do lado bem. É óbvio que os atacantes também estão a usar a inteligência artificial. Deixe-me dar-lhe um exemplo, e um exemplo se calhar mais fácil de perceber. Do ponto de vista do meu comportamento online, quando eu, digitalmente, o perfil Luís Antunes na Universidade de Porto tem um comportamento muito diferente, aquilo lança alertas. Temos inteligência artificial para dizer, há aqui uma anomalia, isto não é normal no Luís Antunes, há aqui um alerta. Os atacantes já começam a desenvolver inteligência artificial para fazer o mimic imitar o meu comportamento também. Isto é um jogo do cão e do gato. A pergunta é excelente, agradeço-lhe porque eu não toquei nesse ponto. Não há nada 100% seguro no digital. É gestão de risco. Eu, quando passo a estrada no mundo físico, estou a fazer gestão de risco. Obviamente que ensino o meu filho a olhar para a esquerda e para a direita antes de a passar. E é isso que nós temos que fazer no digital. Obrigado. Sim, mas é literalmente isso. Mais questões? Eu espero não terem ficado... Força. Espero não terem ficado muito assustados, porque não... Eu continuo a usar o home banking, é gestão de risco. Quer dizer, na conveniência que tenho de usar o home banking, eu depois gostava de fazer um comentário sobre o Aureliano, porque esse tema preocupa-me. Mas eu falo já. Diga. Ora, bom dia. Portanto, nós quando recepcionamos os tablets, o primeiro passo é criar uma conta Android para poder aceder e configurá-los.
no nosso caso, as contas Android são todas geradas pela escola. Nós temos o domínio da escola alojado dentro dos servidores da Google. Portanto, é uma conta Education Suite. A questão aqui é, do ponto de vista da certificação, assim como vimos para a Microsoft, existe algum trabalho feito do lado da Google? O facto de termos o nosso domínio alojado dentro dá-nos alguma vulnerabilidade que seria possível ultrapassar, tendo cada aluno criar a sua conta e criar aí um desnorte para a escola? É um desnorte. Ou seja, o facto de termos tudo alojado ali facilita-nos a gestão. De uma ponta à outra, facilita. A Google não estamos neste momento, quando eu falo estamos, é o Gabinete Nacional de Segurança e não represento o Gabinete Nacional de Segurança. Há um pedido da Google para a cloud, para credenciar a cloud, e há um pedido da Amazon também para credenciação da cloud. Estou nesse processo. Há um papel que eu também desempenho, que é cá, não é? Que eu também desempenho. Eu sou o encarregado de proteção de dados da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, eu, além da cibersegurança, o que me preocupa também genuinamente é a sociedade que vamos deixar aos nossos filhos. E aí o Aureliano. E, portanto, desde que vim para Portugal no fim do meu doutoramento, que trabalho em proteção de dados, porque acho que isso é uma obrigação do universitário, em 2018 passou a ser um negócio como eu nunca vi. A proteção de dados transformou-se de uma obrigação social num negócio. A vossa abordagem, ter uma conta da escola e fazer isso uma conta da escola, do ponto de vista do mundo aureliano da Google ter acesso a dados, é muito mais interessante do que obrigarem cada um dos estudantes a ter a sua conta. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Como é que a Universidade do Porto se protegeu? E eu penso que o Luís aqui deve ter feito exatamente a mesma coisa, o Governo Regional. No contrato que fazemos com a Google, balizamos que tipo de dados é que a Google se permite recolher e com que finalidade. Isso tem que estar muito balizado. Mas se é o Google for Education, isso está já pré-estabelecido por eles. Eles já perceberam que se querem tirar partido do mercado europeu, vão ter que aceitar as regras europeias na componente de proteção de dados. Mas do que me descreve, eu fico muito mais descansado de ser esse modelo. Nunca tinha feito essa pergunta aqui, como é que estavam a fazer isso, do que o modelo obrigar cada um dos estudantes a ter que se cadastrar na Google. Por muito que eles até já estejam cadastrados. Esse mundo que falava, eu gostava de não deixar essa sociedade aos meus filhos. Eu vejo muito o argumento do CEO da Google a dizer que ele não tem nada a esconder e só se preocupa com privacidade quem tem alguma coisa a esconder. O problema foi que ele depois ameaçou processar os jornalistas quando eles tentaram publicar o vencimento dele. Não é? Portanto, este tipo de argumentos incomoda-me. Há outro argumento que também me incomoda, o Zuckerberg do Facebook. O que ele diz é que a privacidade já não é uma norma social, porque toda a gente põe tudo nas redes sociais, mas depois ele, quando constituiu família, comprou a casa dele e 3 casas à volta da casa dele, por questões de privacidade, não é? Portanto, há aqui alguns contrassensos que me preocupam, mas, sei lá, a questão dos metadados. Eu desafio-vos a ver, no decreto de lei, o que é que são metadados. Vocês, se forem ver, eu no outro dia fiz uma apresentação sobre os metadados. Eu precisei de 4 páginas de PowerPoint para descrever todos os dados que estão a agregar. Não são só os dados das chamadas telefónicas, é os dados quando eu me autentico, é os dados de quando eu apanho rede, é os dados de quando eu envio um correio, é os dados de todas as comunicações eletrónicas, não é as comunicações de telemóvel, é todas as comunicações eletrónicas. E os dados das comunicações, a hora é que foi feita e o local onde foi feito. A maior parte das pessoas argumenta, mas aqui há dois bens essenciais enquanto sociedade em conflito, que é a segurança e a privacidade, estou de acordo. A questão é que o argumento é que o bem maior para a segurança é contra o crime organizado. Ora, o crime organizado conhece muito bem a tecnologia e não vai fazer isso. Eu, se quiser cometer um crime, não vou usar o meu telemóvel. Compro um telemóvel novo e um cartão pré-pago, dou a outra pessoa, quando precisar de falar com ela, falo daquilo e deito fora depois. E não há rastro nenhum. Portanto, neste equilíbrio, que eu acho importante, de segurança versus privacidade, eu acho que perdemos o jogo. E ter 1 ano de todos estes meus dados e dos meus filhos preocupa-me mesmo muito. Porquê? Porque depois as segundas finalidades é já ali ao lado. Houve um presidente americano que disse o seguinte: quem a troco da segurança prescindir de direitos fundamentais não merece um nem o outro. Gosto muito de fazer estes quotes, se calhar passei tempo demais nos Estados Unidos. Mais questões? Sim. Mas a questão dos metadados é algo em que nós todos devíamos participar. Eu depois, no fim, tenho só uma questão moral para vos fazer sobre tecnologia, que não tem nada a ver sobre cibersegurança. Desculpem lá, agora só mais uma pergunta, já que ninguém faz, eu queria-vos fazer uma.
tenho curiosidade nisso. Delfim Sousa, já agora da Escola de Machico. Vocês agora, no âmbito da inteligência artificial e os estudos estão a fazer, nomeadamente por causa dos estudos dos carros sem condutor, devem estar a fazer, pergunto-lhe, também no âmbito da cibersegurança, ainda há bocado, há momentos, falava das pulsações, também no âmbito psicológico, vocês estão a estudar também com equipas interdisciplinares, relativamente aos utilizadores, se estão a entrar, no fundo, entrar dentro de nós também já conseguiram, não é? Os israelitas venderam já à Pfizer todo o sistema de saúde, já entraram dentro do corpo humano, até agora não tinham conseguido entrar, já entraram. E vocês também estão a estudar no âmbito psicológico o comportamento dos utilizadores? Trabalham com esse âmbito? Há um projeto na UPTEC, no Parque Tecnológico da Universidade, ter câmaras a apontar para os condutores de caminhões para avaliar o nível de stress e prestar aconselhamento quando é que devem parar, porque correm risco. Sim, já. Também é algo preocupante. Eu penso que devo estar perto do fim, mas eu tenho só um desafio que tem a ver quase com o que ia dizer. Eu pensei que ia dizer o meu desafio final, ia dizer que nós não combinamos e não combinamos. Condução autónoma, vamos ver. E só para vos desafiar, enquanto sociedade, nós vamos ter que tomar uma decisão, senão as tecnológicas vão tomá-la. E eu gostava que fôssemos nós. Condução autónoma. Okay? Os carros conduzem autonomamente, vai acontecer, estamos para aí há 5 anos disso acontecer. Então os 2 carros, cai uma árvore e os 2 carros sabem que vão chocar. Se baterem num determinado ângulo, morre o condutor do carro A, no outro ângulo, morre o condutor do carro B. Este é um problema clássico em filosofia. Aquilo que dizia do cruzar as áreas sociais, este é um problema clássico em filosofia. É um dilema ético de o que é que vai acontecer. Em filosofia, normalmente aquilo... É de filosofia? Fantástico. Então, olha, está perto disso. Normalmente o que usam é um elétrico e uma velhinha e uma criança. Aqui é transpor isto. Eu faço a pergunta, eu enquanto informático vou ter que implementar esta exceção, ou seja, vou ter que programar o que é que vai acontecer em exceções, o que é que eu programo? Eu inicialmente dizia, e penso que encontrei uma solução ao fim de algum tempo, eu recuso-me a programar. Isto não me quero substituir a Deus, não recuso. Mas depois já fiz esta apresentação em várias geografias, em vários pontos, com este tema, e tinha pessoas que me diziam, se forem algumas pontos do globo, se for uma mulher, morre a mulher, se for um negro, morre o negro. Qual é o meu medo? É que seja através de Big Data e inteligência artificial, e que vejam qual é o que tem menor esperança média de vida ou maior, não sei qual dos dois, e vender às seguradoras o que é que me pagas mais para eu implementar. Porquê? Porque são as tecnológicas, é a Google, é a Apple, que estão a construir a condução autónoma. São eles que estão a desenvolver isto. Reparem, o que é que eu estou disponível para fazer? Nós, no mundo físico, temos muita incerteza. Se eu soubesse tudo o que me vai acontecer até ao fim da minha vida, e todos soubéssemos, eu acho que a taxa de suicídios explodia, certo? Portanto, eu estou disponível para lançar uma moeda ao ar. E morro. Ou seja, transpor a incerteza que temos no físico para o digital. E porquê é que eu estou preocupado que sejam as tecnológicas? Porque muito recentemente o Covid mostrou-nos que as tecnológicas têm um poder maior do que governos democraticamente eleitos. A França e a Inglaterra, naquelas apps de contact tracing, criam um modelo centralizado, ou seja, queriam ter uma base de dados centralizada de todos os contactos. Porquê? Porque os epidemiologistas diziam que era muito mais eficaz no controlar a pandemia. Portanto, criam 2 governos democraticamente eleitos, com uma comunidade científica robusta, que dizia que a melhor solução era centralizada. Para a implementar, precisavam de mexer no sistema operativo da Google e no sistema operativo da Apple. E a Google e a Apple disseram, não fazemos, queremos um modelo distribuído. E a questão é que 2 governos democraticamente eleitos, com o aconselhamento científico robusto, não o puderam fazer. E isto incomoda-me, deixar esta sociedade aos meus filhos. Se calhar acabava para não vos amassar muito. Obrigado a todos, é sempre um prazer falar sobre estas coisas.